Muito bom. Vamos lá? Vamos continuar nosso estudo do Sidur. Semana passada, a gente chegou até a Brachá de Geulah, a sétima Brachá de Reina Beoneinu. A gente viu que essa Brachá de Geulah, ela não está falando sobre a Geulah do povo judeu, ela está falando, na verdade, sobre a Geulah particular de cada um e um, que a Kadosh Baruch Hu ajuda ele a tirar das dificuldades que ele está passando, certo? Se seja um problema com o chefe, ou um problema com os amigos, com a esposa, qualquer dificuldade que limita a pessoa, impede ele de evoluir, de seguir em frente, qualquer tipo desse assunto, ele é ligado justamente a essa brachá de Geulah, a sétima brachá, certo? Que é a Geulah particular de cada um e não a brachá geral de Am Israel, do povo judeu, certo? Agora a gente vai seguir para a oitava brachá aqui do Shmona Esrei, que é a brachá de Refaim, a brachá de Refuah. A brachá sobre cura, para alguém que estava doente para ficar curado. Agora a pergunta é por que colocaram o Refaíno justo aqui? Porque justo na oitava brachá. A explicação da Gemara é que já que o Brit Milá é feito no oitavo dia, então a brachá de Refaíno também é colocada na oitava brachá, certo? Oitavo dia, oitava brachá, a criança que fez Brit Milá precisa de Refuah, precisa ser curado, então colocaram justamente essa brachá aqui. Mais pra frente a gente vai entender, tipo, e daí? O que tem a ver? As mulheres também fazem essa oitava brachá. Por que justamente o Brit Milá? Tem tantas coisas que seriam bons motivos para refuar, que isso aqui tem justamente a ver com o oitavo. E a verdade é que a resposta para entender melhor essa Gemara, na verdade, é a pergunta do Ramban. O Ramban pergunta o seguinte, olha, digamos que você está com dor de cabeça, você está com algum problema, dor de cabeça, alguma doença, qualquer coisa. Por que você ficou com essa doença? O que aconteceu que você ficou doente? Fala o Ramban, o motivo de todas as doenças é o het, é o pecado. Teoricamente, alguém que não tem hataim, que não fez nada de errado, ele não tem por que ficar doente. A ponto de Agmará falar que mesmo a morte, tiveram alguns tzadikim na história, 4 tzadikim, que eles só morreram porque Adam Arishon fez o pecado do het de Adam Arishon, de comer a fruta e trazer a morte para o mundo. Mas sem isso não teriam morrido. Binyamin, Ishai, pai de David Amelech, Natan, filho de David Amelech, são alguns tzadikim que eles não teriam morrido, não teria acontecido nada de ruim com eles, se não fosse o pecado antigo de Adam Arishon. Então, todo pecado, ele causa algum problema na alma, e também, às vezes, um problema físico, uma doença. Então, fala o Ramban, olha, se essa doença aconteceu com você porque a Kadosh Baruch Hu fez isso, ele escolheu que você tem que ter essa doença, como de repente você vem e toma um remédio para tirar? Você vai tentar desfazer o que a Kadosh Baruch Hu fez acontecer com você? Então, a priori, a doença, na verdade, foi tirada por Hashem. Você vai tomar um remédio para tirar isso? Se Hashem quer que você fique doente, você fica doente. Se ele quer que você se cure, você se cura. Por quê? Porque poderia, na teoria, tomar remédio. Certo? Assim o Ramban pergunta. Todo pecado é causado, na verdade, toda doença ela vem de um het. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui logo para frente. Mas isso explica também por que Hazal colocaram justamente a brachá de Refaíno na oitava brachá por causa do Brit Milá. O Brit Milá é um tipo de machucado que não é causado por um het. Ele foi causado porque existe uma mitzvah de fazer Brit Milá. Então, a verdadeira refuá, quando a gente pede refuá, quando a gente pede cura, você pode pedir cura para doenças que aconteceram no dia a dia, que infelizmente você ficou doente, mas a cura em si, ela vem justamente para alguma coisa tipo Brit Milá, que ela foi causada por uma necessidade, não por causa de algum pecado. Mas, na verdade, o het, a verdadeira cura para o het é a tefilá. Se a pessoa quer se curar de alguma coisa que foi causada por um pecado, ele fez uma coisa errada e a Kadosh Baruch Hu está castigando ele, o jeito de curar isso, na verdade, é, na teoria, a tefilá. Mas, fala Gemara, Bnei Israel, as pessoas começaram a fazer refuá, começaram a se curar, começaram a buscar a cura para doenças de remédios, certo? Está escrito no pasuk, verapó e erapé, mikan shenitan reshuda oferapot. O pasuk vem e fala, olha, o médico tem todo o direito, ele tem os chut de poder curar. Na teoria, ele não deveria poder, porque se Hashem causou a doença, então, reza, pede desculpa e você vai ser curado. Mas já que Nagu ir para o médico e buscar uma cura física, digamos assim, uma cura no mundo material, então a Kadosh Baruch Hu permitiu isso e não tem problema nenhum.
Então, já que se acostumou com isso, a gente vai fazer a brachá de Refaíno pedindo para Kadosh Baruch Hu curar a gente da doença, certo? Então, não tem problema nenhum rezar para passar essa doença ou tomar um remédio, porque a Kadosh Baruch Hu falou que ele deu a permissão para que o médico cure a pessoa, que a pessoa vá até o médico. Sim, mas mesmo assim, fala Meshabrurá, que antes de tomar um remédio, a pessoa deve falar Yehi Ratzon sheyeh zeh li lirfuah. Yehi Ratzon, que seja a vontade de Hashem, que que isso daqui que eu estou fazendo, tomando um remédio, que isso seja uma cura. Entendendo que a cura que o remédio traz, na verdade, é através de Akadosh Baruch Hu. A natureza que Hashem pôs no mundo faz com que a pessoa seja curada, para não desconectar a cura de Akadosh Baruch Hu. Aliás, aparece na Gemara que tinha, na época do primeiro Beit HaMikdash, se não me engano, tinha um livro das curas, um livro das doenças, que Shlomo Melech escreveu, com todas as curas. Shlomo Melech? Acho que sim. Com todas as curas para qualquer doença. Então, todo mundo que estava doente, o que ele fazia? Abria o livro, via exatamente o que ele tinha, como se curar e resolvia o problema. Até que veio um dos melachim e viu que, olha, as pessoas estão fazendo o seguinte, quando eles ficam doentes, em vez de rezar para Hashem, eles vão lá e tomam um remédio. Então, ele escondeu o livro. Ganaz Sefer HaRefuot, ele escondeu esse livro das Refuot. Assim, alguém que está com um problema, ele vai no médico, mas ele vai rezar também, não está resolvido lá. Então, assim, por isso, vamos lá. A brachá de Refaíno. Brachá de Refaíno, a verdade é que a brachá de Refaíno é a próxima, e a brachá sobre Parnassá, Barech Aleinu, acho que são as duas principais brachot que as pessoas sentem conectadas com elas, certo? Saúde e Parnassá são basicamente as duas coisas mais importantes que a gente costuma ver na vida, certo? Você perguntar para alguém o que é importante na vida, o que a pessoa precisa ter, olha, nada é tão importante, você consegue se virar sem tudo, sem qualquer coisa, mas sem refuar, sem saúde e sem parnassá, não dá para seguir, certo? Mas a gente sabe também, Hag HaShavuot está chegando, que todas essas coisas são coisas materiais que são importantes, mas a gente tem que ter uma segunda meta na vida. A nossa meta não tem que ser só viver bem, tranquilo e saudável. Essa tranquilidade financeira e a saúde, elas têm que ser uma meta, tem que ser um meio para alcançar alguma coisa que é o mundo espiritual, que é a Torá e Mitzvot. Mas, de qualquer jeito, essas brachot falam principalmente sobre o lado material, o lado físico da pessoa. Então, vamos lá. Brachá de Refaíno. Se a gente olhar um pouquinho o ceder aqui das brachot, a gente tem, desculpa que geralmente a gente lê primeiro a brachá, depois fala um pouco sobre ela, mas eu queria colocar aqui o lugar onde fica essa brachá. A gente passou pela brachá de Ashiveino, de Tchuvá, a brachá de Slichá, de perdão, e agora a gente está na brachá de Refuá. No meio teve a de Geulá, mas a gente passou por essas três. Essas três brachot, na verdade, elas formam uma cesta, certo? Uma cesta de questões. O ser humano, ele pode ser atingido, ele pode sofrer, ele pode ficar doente. A pessoa precisa saber que tem sempre três revadim, tem sempre três níveis que podem causar o sofrimento da pessoa. O primeiro é o nível espiritual. Realmente, como a gente falou, às vezes o pecado ele pode causar uma doença. En isurim lelo chataim, lelo avonot. A pessoa não sofre se ele não tem um avon, se ele não tem um pecado. Então, às vezes, os pecados, embora o pecado pareça alguma coisa espiritual, que não tem nada a ver com a minha dor de cabeça ou machucado na mão, mas, às vezes, as doenças são causadas por questões espirituais, por questões ruhaniot. Outra coisa, outro nível em que existe dentro da pessoa é a questão emocional, o sentimento, a nefesh da pessoa. Muitas doenças são causadas por um mal-estar nafshi. Alguém que está com um problema emocional, alguém que passou por um trauma, por algum sofrimento, ele pode vir a ter doenças específicas, certo? Doenças da pele, assim dizem que doenças da pele são muito ligadas ao emocional, ou vários tipos de doenças que podem se desenvolver dentro dele por causa de problemas na questão emocional, na questão sentimental. Daqui aparece também o Leitzan Refui, chama em hebraico, aquele palhaço médico, que ele alegra as pessoas, o riso, a alegria, isso daqui pode salvar a pessoa de doenças. E a terceira questão que realmente aparece em doenças é na questão física, material, o corpo tem algum problema físico, por isso daqui ele é doente. Então essas três coisas são, quando alguém tem alguma dificuldade, tem algum problema, alguma doença, ele precisa analisar nesses três pontos. Então a gente teve a brachá de Ashiveno que fala sobre Tchuvá, que é o lado espiritual. A gente tem a brachá de Slach, de perdão.
O perdão, realmente a gente pede o perdão de Akadosh Baruch Hu, mas às vezes a pessoa própria tem que se perdoar. Às vezes você tem aquele sentimento de que eu fiz errado, de que não está bom, de que não está certo. Isso daqui vai crescendo dentro de você, vai te deixando em depressão. Isso daqui pode te causar doenças. Então a gente passou pelo slach, a gente pede o perdão de Hashem, mas a pessoa própria tem que aprender também a se perdoar. E agora, Refaína, a gente vai falar realmente sobre doenças físicas. A pessoa pede cura para doenças físicas causadas por realmente algum problema físico que a pessoa passou. Então, vamos ler a Brachá e vamos aprendendo um pouquinho sobre o que ela tem a dizer para a gente. Então, fala a Brachá o seguinte, certo? Refaíno Hashem venerafé. A gente pede Refaíno nos cure. Refaíno é refuá. Nos cure Hashem venerafé. Nos cure, aí assim a gente vai ficar curado. Certo? Se a cura vier de um médico, assim falam, aparece no Zohar, se eu não me engano, o Zohar fala, olha, uma cura que foi feita através de Akadosh Baruch Hu é uma cura eterna, acabou, não volta mais a doença. Mas uma cura feita por meios naturais, por um médico, por um remédio, é uma cura temporária. Pode ser que melhorou, pode ser que não, pode ser que vai voltar, pode ser que não. Então aqui a gente pede Refaíno Hashem venerafé, a gente pede que a cura venha de Akadosh Baruch Hu e não de um médico, não por um meio natural. Não que a gente não vai usar os meios naturais para a cura, mas a gente pede que a cura ela seja uma cura de Akadosh Baruch Hu, que ela é eterna. Osheinu venivashea, nos salve e seremos salvos. A gente pede para que Akadosh Baruch Hu salve a gente da doença, assim a gente vai ser realmente salvo. Qual a diferença entre nos cure e nos salve? Então aqui tem a opção, é mais ou menos o que a gente viu em Magen Avraham, lá atrás, que existe a situação em que a pessoa está doente e ela é curada, existe a situação em que a pessoa nem chegou a ficar doente. Então a gente pode ficar, muitas vezes a gente reza, geralmente quando a gente está mal, a gente reza para ser curado. Mas a verdade é que você pode rezar também para não ficar doente, certo? E essa reza para não ficar doente, ela é muito mais fácil. Como a Gemara fala em Shabbat, que alguém que ele está doente é muito mais difícil de se curar do que alguém que estava curado e pediu para não ficar doente. É muito mais difícil, precisa de muito mais zruyot e méritos para sair da doença do que evitar ela. Então a gente pede os dois lados. Referendo a Hashem venerafé é mais o lado de que a gente fique sempre curado, que a gente não adoeça. O Sheinu venivashea, que nos salve, se a gente ficou doente, a gente pede para Hashem salvar a gente. Que teila tem notá? Que você é nosso louvor, a nossa teilá, quer dizer, a gente não está pedindo cura para aproveitar a vida, para ir na praia, para se divertir. A gente está pedindo a cura porque a Kadosh Baruch Hu, ele é a teilá, ele é o louvor, ele é o ponto alto da nossa vida. Então a gente quer se conectar com ele também. Então a gente pede vida por um bom motivo, para fazer alguma coisa positiva. E levanta e suba, quer dizer, traga. Aruchá ou refuá são dois tipos de cura, certo? Não são duas palavras para a mesma ideia. Shlema lechol makoteino. Que seja uma refuá shlema, uma refuá completa, que não falte nada. Às vezes você passou, você está melhor, você ficou bem, mas ainda sobrou um pouquinho da doença. Ou às vezes você estava doente, você começou a tomar um remédio, e esse remédio tem um efeito colateral, que você precisa tomar um segundo remédio, que vai causando outro efeito colateral. Então a gente pede que a refuá seja uma refuá shlema, que seja uma refuá completa, que acabe completamente com a doença. Só para completar aqui a ideia, o Rabi Avraham Ben Agra, um dos filhos do Gra, ele escreve o seguinte, porque a gente fala, Refaíno Hashem venerafé, que a gente pede para Hashem curar a gente vai ser curado, a gente está pedindo aqui também a capacidade de saber usar o remédio. Às vezes você vai no médico, o médico te fala, olha, ele te transcreve, faz uma receita, o que você precisa, que remédios tem que tomar, a que horas, que comidas comer, o que te faz mal e tal. Mas na prática, no dia a dia, você esquece de tomar o remédio. Ou tem comidas que você gosta muito, você não vai abrir mão de comer porque você passa um pouquinho mal. Então você acaba comendo ela. Então fala o filho do Gra, olha, a gente está pedindo aqui também nessa brachá que Refaíno Hashem, que você nos cure, venerapé, que a gente próprio, que a gente consiga colocar isso na prática, que a gente consiga tomar o remédio em dia, não faltar, não perder a hora, não esquecer, conseguir realmente seguir o que o médico pediu. Geralmente nos primeiros dias a gente faz o que o médico pediu, depois de um tempo a gente já começa a abrir um pouco a mão, a relaxar um pouquinho, igual antibiótico, certo? O médico te dá antibiótico para 10 dias. Depois de 3, 4, a febre baixou, você sente bem, você fala, tá bom, já estou bem, já estou ótimo. Mas o médico transcreveu 10 dias é porque ele sabe que você precisa de 10 dias.
embora o vírus ou a bactéria já está um pouco mais fraca e você não está sentindo febre, mas ela continua lá, você tem que tomar um antibiótico até o fim. Você tem que tomar o remédio do jeito que o médico te falou. Então, nessa brachá, a gente está pedindo um pouquinho de inteligência também, de fazer o que o médico pede, de seguir os conselhos do médico, certo? Assim fala o filho do Gra, Refaim Hashem Venerafé. E a gente completa a brachá falando o seguinte, que é por quê? A gente vai dar motivos. Por que a gente está pedindo para Hashem? Então, primeiro a gente fala, vamos só traduzir, depois a gente explica o cada um, que El Melech Rofé Neeman Verachamanata. Que ele é um dos nomes de Hashem. Melech, você é rei. Rofé Neeman, você é um médico fiel. Verachamanata, e você é Rahman, você é piedoso. O que são todos esses adjetivos? Tem muitos adjetivos que podia colocar aqui. Por que justamente esses? Então, os mefarshim falam o seguinte. A palavra, o nome de Hashem, Kel, a gente viu lá atrás, na primeira brachá, que o nome Kel, ele representa um lado de bondade, de Elohim. Não, Elohim é um lado de Din, mas a palavra Kel, Gadol, é um Deus que ele é bondoso, ele faz Chesed. Então a gente pede para Kadosh Baruch Hu, olha, pelo seu lado de Chesed, me dá refuá. Pode ser que eu mereci o que aconteceu, pode ser que eu mereci ficar doente, não dá para saber. Fiz alguma coisa errada, mas eu peço pelo seu lado de bondade que me dê saúde para eu continuar a minha vida. Melech, ele é o rei, ou seja, ele tem o poder, ele tem a capacidade de me curar ou não. Então a gente está falando, olha, Kadosh Baruch Hu, você é bondoso e está nas suas mãos. Pode ser que alguém que ele é bondoso, mas ele não é rei, ele tem toda a boa vontade, mas ele não consegue ajudar, então não adianta. Então, por um lado, Kadosh Baruch Hu, ele é que ele tem a capacidade, ele tem a vontade de ajudar, ele também é Melech, ele tem o poder de fazer isso. Rofé Neeman, você é um médico fiel. O que é um médico fiel? Então, a palavra Neeman, a palavra Emuná, ela é ligada com a palavra Emet, Emet ve Emuná. É uma coisa que é eterna, uma coisa que é contínua, não é temporário. Então, Rofé Neeman é um médico que ele é para sempre, ele sempre vai ser um médico, ele tem sempre a capacidade de curar, certo? Igual a fidelidade entre o marido e a esposa. Ela precisa ser eterna. Uma vez que estragou, acabou, não tem, ela deixa de existir. O Emet, a verdade, ou ela é 100% verdade, ou ela é 99% mentira. Certo? Uma coisa que é 99% verdade, ela deixa de ser verdade, ela vira mentira. Para ser verdade, ela tem que ser 100%, do começo ao fim. Isso já aparece na própria palavra Emet. A palavra Emet em hebraico é formada de Aleph, a primeira letra do alfabeto, do Aleph Bet, Taf, a última, e Mem, a do meio. Ou seja, a verdade, para ser verdade, ela tem que ser do começo ao fim, inclusive o meio. Não tem 99%. Tem que ser completo. Então, Rofé Neeman, Emet ve'emuná, vem representar que ele é um Rofé eterno para sempre. Verachamanatá, ele é piedoso. Então, mesmo que eu não mereça, ele pode ter piedade e me trazer refuá. E como a gente falou, esse é o momento, antes de falar o Baruch Atah Hashem, a pessoa pode usar as palavras dele na Tefilá. Tá bom? Até aqui são as palavras de Hazal, as palavras que a Antiga Knesset Agdolá colocaram para a gente na Tefilá. Aqui, logo antes de falar Baruch Atah Hashem Rofei Cholei Amo Israel, você pode acrescentar o que você quiser. Você pode pedir para uma doença específica, você pode pedir para alguma questão específica que você precisa, ou você pode pedir para alguém que você sabe que está precisando, falar o nome da pessoa. Aqui você pode falar, certo? Não só pensar, você pode realmente falar tudo o que você precisa relacionado a refuá. Não vai começar agora a pedir parnassá ou outras coisas, cada brachá tem o seu lugar, essa é a brachá de refuá. Então, tudo que você tem conectado, ligado a saúde, seja saúde física, seja saúde emocional, seja saúde mental, tudo isso pode ser colocado justamente nessa brachá. E aqui, antes de falar Baruch Atah Hashem, antes de acabar a tefilá, e aí depois dos pedidos particulares, a gente fala Baruch Atah Hashem, Rofei Cholei Amo Israel, que você cura os doentes de Bnei Israel. Ponto. Vamos lá, certo? Como sempre, antes de continuar a próxima, alguma dúvida? Se alguém entendeu, dá para levantar a mão, dá para tirar do mundo e perguntar, certo? No meio também, mas antes de cada brachá e brachá, a gente sempre faz uma pausa. Já que não, vamos seguir para a próxima. Brachá de Barech Aleinu, agora a gente chega na brachá de Parnassá, certo? Agora, a brachá de Parnassá, ela é a única brachá que é bem diferente de Ashkenazim e Sfaradim. Ashkenazim, eles fazem só uma mudança mínima entre os dias de chuva, os dias de inverno e os dias de verão. E Sfaradim, eles têm realmente duas brachot. Eu não estou vendo aqui um Sidur Sfaradim, Zat Hashem no shiur que vem, a gente vê a brachá dos Sfaradim também. Certo? Hoje a gente vai pegar dos Ashkenazim, semana que vem a gente faz a completa com a brachá dos Sfaradim. Então a brachá diz o seguinte: Barech aleinu Hashem Elokeinu et Hashanah azot. A gente pede para Kadosh Baruch Hu, dá para a gente brachá
nesse ano. Barech aleinu nos dê brachá, Hashem Elokeinu et hashana azot, esse ano. Agora, como a gente sabe, em Rosh Hashanah é definido o que vai ser do ano da pessoa. Se vai ser um ano bom, se vai ser um ano ruim, se vai ser um ano de Parnassá, um ano sem Parnassá. Como de repente a gente vem pedir uma brachá de Parnassá agora? Tinha que ter rezado em Rosh Hashanah, já foi decretado, o que tem que ser, vai ser. A verdade é que a própria Gemara pergunta isso, certo? A Gemara pergunta, olha, por um lado a gente fala que Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu gozer o que vai ser com todo Am Israel. Cada um em um ele é julgado e já é decidido. E de repente, todo dia a gente fala, Barech Aleinu. A gente reza por Parnassá. Como funciona isso? Então, a Gemara dá as duas respostas. Uma resposta diz o seguinte, essa brachá vai de acordo com uma ideia da Gemara, de um dos Tanaim, Rabi Yossi, se eu não me engano, que fala que a pessoa é julgada dia a dia. Existe um julgamento diário para cada pessoa e pessoa. Então, quando você rezar direito essa brachá, pode ser que vai mudar no dia seguinte, seu julgamento vai ser diferente. Mas a brachá, a resposta que a Gemara traz, que é a mais aceitada, já que a ideia é que Rosh Hashanah realmente é o dia do julgamento, em Rosh Hashanah é julgado a quantidade que vai vir, certo? A Gemara fala principalmente de chuva, se vai cair 300 ml de chuva ou vai cair 500. Quanta chuva vai cair? Agora, onde vai cair e quando vai cair, isso realmente depende do dia a dia. Por exemplo, pode chover uma quantidade enorme de chuva, mas se ela não cair aqui em Israel no Kinneret, se ela não cair em lugares onde a chuva é absorvida, ou se ela cair na hora errada. Se de repente no começo do verão, quando está começando a plantação, as plantas estão começando a crescer, cair uma chuva, cair uma tempestade, isso vai estragar todas as plantas. A chuva tem que cair no inverno, tem que cair quando a semente está lá dentro, quando ainda não começou a crescer, tem que cair em lugares propícios. Então, a verdade, em Rosh Hashanah é decidido quanta chuva vai cair, e durante o ano, de acordo com o comportamento particular de cada um e um, vai vir a brachá. Agora, se a gente traduzir isso para questões monetárias, financeiras, a pessoa foi decretado, então, por exemplo, que no começo do ano foi decretado que a pessoa vai receber esse ano 200 mil shkalim. Opa, meu Zoom travou aqui. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo ou não? Voltou. Foi decretado que em determinado ano, certo? A pessoa vai receber, olha, esse ano você vai receber, vamos fazer mais fácil a contagem, 240 mil shkalim. 20 mil shekel por mês, a priori. Mas, se a Kadosh Baruch Hu decidir, olha, quer saber? Ele está se comportando bem, está ótimo, vai ganhar 20 mil shekel por mês, foi prometido. Mas, de repente, a pessoa começa a se comportar um pouco pior. Começa, sei lá, começa a perder os costumes, para de rezar, para de cumprir mitzvot, tal. A Hashem fala, olha, eu já prometi para ele 240 mil. O que eu vou fazer? Ele não merece. Então, o que acontece? Chega um mês e ele recebe 50 mil. Dos 250 que ele tinha para receber, ele recebe 50. E daí, qual a diferença? A diferença é que na hora que você atingiu 50 mil, em vez de pagar 7% de imposto, você vai ter que pagar 25% de imposto, ou 50% de imposto. Quer dizer, a Kadosh Baruch Hu vai dar a mesma quantidade. Ele prometeu 240 mil, é o que você vai receber. Mas quando você vai receber isso, como você vai receber, isso daqui vai influenciar o que você vai ter na mão no fim. Então, nessa brachá, a gente fala, Barech Alei Hashem Elokeinu et hashana azot, a gente pede que a brachá seja, que esse ano realmente ele tenha a brachá necessária, que as coisas, que o dinheiro chegue na hora certa, no momento certo. Sim? Às vezes, por exemplo, a Kadosh Baruch Hu falou, 240 mil você vai receber. No começo do ano você não ganhou nada, você teve que pegar um empréstimo. Você teve que pegar um empréstimo, você foi criando dívidas, você foi pagando imposto. Quando você receber esse dinheiro no fim do ano, não vai te adiantar, porque você vai ter perdido muito mais. Então, nessa brachá, a gente pede, olha, o que a Kadosh Baruch Hu prometeu para a gente em Rosh Hashanah, que venha de forma boa, no momento certo, do jeito certo. Que toda tuá, toda a produção que acontece nesse ano, ela seja boa. Veten, e aí aqui a gente depende, Ashkenazim, depende da época do ano. Ou a gente fala Veten brachá, ou a gente fala Veten tal brachá. A gente fala, os faradim falam ou Barech Aleinu ou Barecheinu. No inverno, os faradim falam Barech Aleinu, e no verão, os faradim falam Barecheinu. Mas acho que Ashkenazim mudam só duas palavras no meio da tefilá. Então, no verão, que a gente não quer chuvas, a gente fala Veten brachá, que você dê brachá, um ano de bênçãos. E no inverno se fala Veten tal o matar livrachá, que tem orvalho e matar e chuva de brachá. Certo? Esse daqui é a diferença entre verão e inverno. O que acontece se a pessoa se confundiu e falou errado? Então, se ele falou no verão Veten tal o matar livrachá, precisa voltar. Não é bom.
Porque ele está pedindo uma coisa que não é bom, ele está pedindo uma coisa que seria uma klalá, seria uma maldição, uma coisa ruim. Então, se a pessoa falou no verão, entre Pesach e Sukkot, Veten talo matar livrachá, ele precisa voltar a fazer a brachá. Mesmo que ele continuou, ele falou Tekash Beshofar, ele chegou no Retze, ele volta para a brachá de Barech Aleinu. Se ele acabou a tefilá, ele volta para o começo da tefilá. Sim? Então, se ele chegou antes do último Ihiratzon, ele ainda está no meio da tefilá, ele volta para o Barech Aleinu. Se ele já acabou a tefilá, já fez o seu shalom, aí ele volta para o começo da brachá. E o que acontece se no inverno ele falou Veten brachá? Se no inverno, quando a gente quer chuvas, ele não falou tal matar, ele só falou Veten brachá, aí ele tem duas opções. Ou quando chegar no Shema Koleinu, ele vai falar Veten tal matar livrachá penei adamá, ele vai falar essa frase que a gente tem aqui no Shema Koleinu, e se ele acabou a tefilá inteira, aí ele vai ter que voltar, certo? Se ele passou o Shema Koleinu, ele volta para o Barecheinu, porque ele tem a opção de falar no Shema Koleinu. Se ele não falou no Shema Koleinu, então não tem mais opção de falar, ele volta para o Barech Aleinu. Se ele acabou a tefilá, já que ele não pediu das coisas principais que precisam nesses dias, ele tem que voltar a tefilá inteira, certo? É diferente da parte lá atrás, em que a gente falava Morida Tala, ou Mashiv Aroch Morida Geshem, que lá é só uma lembrança, aqui é o pedido. Se você não pediu o que precisa, você vai ter que voltar. Não vai dar para continuar. Então, Veten Brachá ou Veten Tal Matar Brachá, Alpenei Adamá Vesaveinu Mituvá, que tenha chuvas Alpenei Adamá sobre a terra, sobre o campo, Vesaveinu Mituvá, que a gente tenha proveito da terra, certo? Antigamente, na época que foi escrita a Brachá, toda a parnassá, todo o sustento das pessoas vinha basicamente da agricultura, então a linguagem da tefilá é relacionada à agricultura, certo? Principalmente aqui a questão de Eretz Israel, que a gente vê sabendo no Mituvá, que a gente tem proveito das frutas de Eretz Israel, era principalmente ligado com isso, mas hoje em dia, quando chegar no fim da brachá, cada um pode pedir com que ele trabalha, certo? Você trabalha com high-tech, você pode falar a parte de high-tech, mas o básico, mais básico da tefilá, o mais básico do sustento do ser humano sempre veio da agricultura. O Varech Shenateinu, Kashanim Atovod Librachá, que o nosso ano seja, tenha brachá como os bons anos, os anos que a gente sim mereceu e estava bem. Então, mesmo que agora a gente não está super bem, a gente pede que a gente tenha brachá igual aos bons anos, que ele tov metiv atam mevarech hashanim, porque você é um kel, você é um Deus, de novo, bondoso, tov, que você quer o bem, o metiv, e você faz o bem para as pessoas. Atá, o mevarech hashanim, e você dá brachá para todos os anos, Baruch Atah Hashem mevarech hashanim, que dê a brachá para todos os anos. Certo? Então, de novo, antes do Baruch Atah Hashem, quem quiser fazer uma brachá particular para ele mesmo, ele pode fazer justamente aqui. Tem alguns sidurim que aparece até uma tefilá especial para ser colocada aqui. Então, se alguém quiser pegar, acho que sidurim Saradim principalmente aparece lá embaixo, tem um dos nomes de Akadosh Baruch Hu que é ligado com Parnassá. Então, quem quiser fazer pedidos de Parnassá, essa é a brachá. Antes de falar Baruch Atah Hashem, você pode falar tudo o que você quer, com a linguagem que você quiser explicar, pode falar tudo relacionado, de novo, a Parnassá, ao sustento particular da pessoa. Não é para falar sobre qualquer outro problema, cada um tem a sua brachá específica, aqui pode ser falado sobre a brachá de Parnassá. Vamos mais uma, tá bom? Mais uma brachá, a gente acaba por hoje. Até aqui, até essa nona brachá, das brachot que a gente fez até agora, de Atachonen, de Dat, sobre conhecimento, até essa brachá, são pedidos particulares para a pessoa. Daqui para frente, a gente vai pedir pedidos gerais para a Israel. Embora a gente realmente tenha rezado essas filotas até agora numa linguagem no plural, porque a Gemara fala, olha, não é bom pedir só para você. Quando você pede só para você, Deus vai julgar, olha, merece ou não merece. Então você pede junto com todo mundo, você pede no geral, mas realmente são pedidos para a vida particular de cada um e um. Brachá, refuá, parnassá, tchuvá, perdão, tudo isso é a vida particular. Daqui para frente, até o Oretze, a gente vai pedir agora pedidos gerais, para o povo judeu de forma geral. Então vamos lá, próxima brachá, brachá Yud, Teká beshofar gadol lecheroteinu. Essa brachá fala sobre Kibbutz Galuyot, sobre que todo Bnei Israel, todo o povo judeu, venha para Eretz Israel. Então a brachá diz o seguinte, Teká beshofar gadol lecheroteinu, ela é baseada num pasuk, que fala que a gente pede para Kadosh Baruch Hu tocar o shofar gadol, o shofar grande lecheroteinu para a nossa liberdade. O que é esse shofar? Esse shofar é o shofar de Mashiach que vai tocar e vai trazer todo o Bnei Israel, todo o povo judeu para Eretz Israel. Então a gente pede que chegue logo Mashiach e toque o shofar que vai acordar todo mundo para vir para cá, para Eretz Israel. Agora, o que é um shofar gadol? O que é um shofar grande?
Qual a diferença se ele é um shofar grande ou se é um shofar pequeno? Por que justamente grande? Então, uma das explicações fala o seguinte, olha, as pessoas fazem aliá por vários motivos. Alguns fazem aliá porque eles são perseguidos onde eles estão. Em várias épocas o povo judeu foi perseguido, cruzadas, em vários lugares, então ele tinha que fugir de lá, tinha que fugir de lá, tinha que ir para algum lugar, ele acabou chegando em Eretz Israel. Esse é um tipo de aliá. Tem um tipo de aliá, que são pessoas que fazem aliá porque tem algum problema financeiro, não está bem onde está, vamos tentar a vida em outro lugar. Vamos tentar a vida onde? Vou para o Canadá? Vou para a Europa? Não, quer saber? Vou tentar em Eretz Israel. Então, por acaso, ele caiu lá. E tem pessoas que vêm para Eretz Israel porque eles têm o ideal, eles sabem que Eretz Israel é o lugar onde o povo judeu tem que realmente viver, tem que morar, então ele faz aliá para vir para cá. A gente fala, Tekabe shofar agadol lechelotenu, a gente pede que seja um shofar gadol, um shofar que é com bons motivos, com ideais, que as pessoas venham para cá, não só fugindo de outros lugares ou para resolver os problemas, que eles venham para cá porque eles realmente estão conectados com isso. Vessá nes lekabetz galoyoteinu, nes, a palavra nes é uma bandeira, alguma coisa que é vista de longe. Vessá nes lekabetz galoyoteinu, a gente pede que a Kadosh Baruch Hu, ele levante a bandeira para que todo o povo veja Eretz Israel e se conecte com ela e venha para cá. Lekabetz galoyoteinu, para juntar todas as galuyot, juntar todo mundo que está na diáspora. Vekabetzenu yachad mehera me'arban kanfot haaretz le'artzeinu, e nos junte todo mundo, certo? Todo mundo unido para cá. A gente não quer vir para cá para continuar cada um na sua vida, no seu problema. A gente quer que fique todo mundo yachad meherá, que seja em breve, merbakam fotaretz, dos 4 cantos da terra. O povo judeu foi espalhado para todos os 4 cantos, cada um foi para um canto, para um motivo, sofreu de alguma forma diferente. Tem lugares em que o povo judeu sofre porque é perseguido e não pode cumprir mitzvot. Tem lugares que você pode cumprir mitzvah, mas a sociedade em volta acaba te puxando para outras coisas, acaba te puxando para o mundo material, para o mundo desconectado da Nefesh, da Neshama. Então, cada um ele foi para um canto, cada um se distanciou por algum motivo. A gente pede que a Kadosh Baruch Hu traga a gente de volta dos 4 cantos do mundo. Aqui, de novo, antes do Baruch Atah Hashem, cada um pode pedir 2 lados. Você pode pedir realmente para o povo judeu voltar, você pode pedir para o povo judeu voltar a se conectar com a Eretz Israel, ou às vezes você mesmo, você tem, olha, eu estou morando em Israel, ou não estou morando em Israel, eu quero fazer aliá, mas eu quero que a minha conexão seja verdadeira, não só por acaso. Então aqui é o momento de pedir. Baruch Atah Hashem, mekabetz nidchei amo Israel. Ele mekabetz, ele junta nidchei, são nidachim, são as pessoas que foram afastadas, distanciadas, amo Israel. O povo judeu que foi afastado, foi distanciado de Eretz Israel, a gente pede que a gente possa voltar. Hoje em dia essa brachá é um pouco mais fácil, a gente precisa achar os tanaim, as condições para vir morar aqui. Antigamente, quando era proibido para os judeus morarem aqui, tinha, seja na época dos ingleses, quando tinha o Sefer HaLavan, o livro branco, ou na época dos otomanos, quando era limitado a opção de morar aqui, então era mais para permitir com que a gente tenha a possibilidade. Hoje em dia aqui, a terra está aberta, a gente pede para Kadosh Baruch Hu, olha, dê para a gente as condições para que eu possa ir para lá. Às vezes é a Parnassá fora de Israel, como eu vou viver com Parnassá lá. Às vezes é como eu vou levar a minha família inteira para lá, como eu vou me adaptar. Então aqui é o momento de pedir, certo? Como Olim Hadashim, acho que, se eu não me engano, eu diria que essa é a brachá para pedir para se adaptar em Israel. A gente já veio, já fez esse passo, já passou por toda essa dificuldade, mas agora você tem que aprender o hebraico, você tem que aprender conseguir trabalho aqui, e coisas simples da vida, achar um bom médico, certo? No Brasil, seu médico, o médico dos seus pais, era seu pediatra, era fácil. Mecânico, vai achar um mecânico aqui. Lá, você conhece alguém, um mecânico da família, coisas simples do dia a dia, que às vezes você chega aqui e vai achar um bom mecânico confiável. Só contam que certa vez um mecânico faleceu quando eu tinha 30 anos de idade, jovem. Ele chegou lá no céu e falou, olha, Deus, como pode ser? Eu vivi tão pouco, 30 anos, e de repente eu já faleci? E Deus falou, olha, realmente não faz sentido, você não tinha que ter falecido tão jovem. Então, deixa eu ver o que está acontecendo. Pegou lá a ficha dele e falou, então, vou te falar porque você faleceu tão jovem. Eu estou vendo aqui sua ficha, as suas horas de trabalho, pelas horas de trabalho que você assinou aí, você já tem uns 300 anos. Certo? Então vai achar alguém, nada contra os mecânicos, né? Mas às vezes você vai achar alguém confiável que vai te falar justamente quantas horas, quanto tempo ele trabalhou. Então, você já chegou aqui, você já veio, essa é a brachá que você pode usar para pedir para Hashem, para se adaptar aqui direito.
Se adaptar quer dizer aprender a língua, aprender a se viver, a se virar aqui, todas as dificuldades que o Olim Hadashim passam, esse é o momento de pedir, tá bom? A gente viu hoje então 3 brachot, a brachá de refuá, de cura com relação ao corpo, a gente viu a brachá de parnassá e a brachá de kibbutz galuyot, que é a redenção, é a Geulah, a volta do povo judeu para Eretz Israel. A gente não falou ainda da Geulah mesmo, certo? Mais para frente a gente vai falar de Mashiach, a gente vai falar sobre Binyan Yerushalayim. Aqui a gente está falando do lado básico, o fato de que os Eudim moram aqui. Esse é o ponto. A gente não está falando ainda do que a gente tem aqui, sim, simplesmente de morar aqui na forma mais básica, na forma mais simples, com todo o Am Israel e adaptado. Tá bom? Esse é o nosso estudo de hoje. Semana que vem a gente continua. Tá bom? Muito obrigado por virem.